No canal a gente começa assim. Bom dia, família! E quando você quer falar boa tarde, você quer falar bom dia. Você posta de manhã, geralmente? Na verdade, não tem horário específico. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, tô valendo. Bom dia, boa tarde, boa noite, família! Então nós estamos aqui hoje com a Maria Angélica e ela vai falar um pouquinho sobre os bebês dela, né? Ela já tem 3 livros publicados, tá indo pro terceiro, né, na verdade. 3 publicados. 3 publicados. O lançamento do terceiro agora, na próxima Bienal do Rio, 2019, dia 7 de setembro, estarei lá com Eu Disse Que Voltava. E estamos ansiosos, eu acabei de ler esse livro lindo, maravilhoso. Eu li o primeiro, mas eu não trouxe ele hoje. Tem o primeiro aqui. Tem aqui, quer ver? Uma partinha. Cadê o primeiro? Mostra pro pessoal. Aproveitando que nós estamos na casa da escritora, né? Então está aqui o primeiro livro e esse daqui é o segundo. E o terceiro vai estar lá na Bienal, na mão dela. Se você quiser, corre lá pra poder pegar, certo? E aqui em Londrina, na semana seguinte, provavelmente na quinta-feira, depois da Bienal, a gente tá ainda em trâmites, mas se tudo der certo, 12 de setembro. 12 de setembro aonde? Quando você soltar esse vídeo? Hã? Quando você solta esse vídeo? Eu vou tentar soltar essa semana agora. Talvez até lá eu já tenho certeza. Então tá bom. Daí ela coloca lá na descrição do vídeo. Se deu certo. Então tá bom. Então hoje eu fiz assim, eu tava pensando em dividir esse vídeo em 2 partes. Que daí a primeira parte eu vou tentar falar mais um pouquinho sobre o primeiro e o segundo livro. E depois tem algumas perguntas pra você, porque a gente meio que descobriu assim, né, que ano passado, lá por volta de agosto, você deu um curso, né, de escrita e tudo mais. Então eu mandei lá pros internautas pra eles colocarem algumas perguntas. Então surgiu algumas perguntas aí pra você. Então eu acho que a gente... Aqui a gente faz ao vivo. Então vamos lá. Se eu não souber, eu pergunto pros universitários. Então tá certo. Tô aqui. Ô céus, ó. Que tarefa, hein? Não é fácil. Então, como surgiu a história do primeiro livro? Como surgiu a história? Eu tenho uma longa história. Gente, eu não consigo resumir nada. Tá, vou tentar. Tá bom. Eu vinha de uma depressão, que eu perdi meu irmão. Eu já contei milhares de vezes, vocês procurem nas mídias aí, você vai achar essa história. Eu já contei milhares de vezes que a minha mãe queimou minhas coisas quando eu pedi lua de mel. Sim, você falou no grupo de livros. E ele tava no meio da queimada, então na época eu briguei com ele também. E daí depois, quando eu tava fazendo o TCC, ele que participou da queimada falou pra eu voltar a escrever, que eu escrevia muito bem. Eu falei, mas quando você queimou minhas coisas lá com a mãe, você não falava isso. Não, esquece aquilo, tal, porque coisa de irmão, né? Ele era meu sobrinho, mas era meu irmão de criação, então a gente, né, 2 anos de diferença. Foi criado dentro da mesma casa, então a gente se considerava irmão mesmo. E ele se formou em medicina em janeiro e morreu num acidente no meio do ano. E eu entrei em depressão e fiquei 4 anos assim me arrastando. E eu fui fazer uma viagem para Paris para visitar minha irmã. E eu voltei dessa viagem assim, porque assim, gente, é que Paris tem um ar assim tão... Parece que a gente está dentro de um livro. E assim, eu que sempre gostei muito, né, de ler e tudo, e aquilo me deu um gás, me deu mexeu aqui dentro alguma coisa, e eu voltei de lá. E ainda assim, eu não voltei de lá, estralou, tava curada da depressão. Não foi assim. Eu voltei com o desejo, eu tava sem desejo. A pessoa que tá sem desejar nada, sem sonhar nada, ela tá morta viva, né? Eu tava desse jeito. E eu voltei de lá com o desejo. Quando você começa a desejar de novo, você começa a ganhar uma energia de novo para vivenciar as coisas de uma maneira melhor. Então eu voltei de Paris com esse desejo de escrever, voltar a escrever. Eu falei, voltar a escrever. Só que daí eu continuei nessa coisa de altos e baixos, até que fui me aprumando.
Daí 2011 eu já comecei, já tava 2010, já 2011 já comecei a esboçar mais coisas, voltei em Paris, voltei com mais energia ainda. E daí 2013 eu já tinha bastante coisa escrita, mas eu não achava que dava bom. E daí eu falei, eu vou estudar. Fui fazer escrita de ficção, fui fazer uns cursos, eu fui pra Brasília, fui pra São Paulo, pro Rio de Janeiro. Comecei a estudar, comecei a ler tudo de escrita de ficção, comecei a ler muita coisa. Li alguma coisa do James McSeel, li alguma coisa do Vogler, A Jornada do Escritor, li também alguma coisa A Jornada do Herói do Campbell, Joseph Campbell, e sim, tudo isso foi me agregando coisas e eu falei, eu mudei tudo aquilo que eu tinha escrito, eu modifiquei o jeito de escrever aquilo que eu já tinha escrito. Já tinha mais de 100 páginas, eu fui desde o começo modificando tudo. Eu mudei até a pessoa, eu estava na primeira pessoa, passei para a terceira pessoa, do passado recente. Deu mais cor pro livro, assim, na minha cabeça. E minha história foi engrossando. E assim, eu não sei te explicar como surgiram os personagens. Foi pouco a pouco construindo a história e foi moldando. Eu um dia sentada ali no meu sofá com a minha sobrinha, eu falei, eu vou contar uma história, mas eu queria falar, porque eu gosto muito de viajar, eu queria falar de viagem. Ela, tia, sei lá, põe aí uma coisa de viagem. E eu falei assim, era a Renata ainda. Eu falei, eu tava pensando em colocar 3 amigas que viajam e fazem umas maluquices. Mas e o boy? Eu falei, o boy, não sei, acho que ele podia ser de Londres. Foi assim. Falei, acho que ele podia ser de Londres. Acho que ele é de Londres. Então, primeiro, eu joguei assim pro universo. Mas foi planejado. Eu pensei que tinha sido algo planejado, Londres e tudo mais. Não, daí eu comecei comecei a pensar. Nossa, eu acho que... Será que ele é de Londres? Comecei a me perguntar. E eu falei, nossa, vai ser legal se ele for de Londres, porque daí eu posso fazer uma conexão de Londrina com Londres. Então, se logo no início eu já pensei em Londres para fazer essa conexão de Londrina com Londres por causa desse início da cidade de Londrina, por causa da pequena Londres, enfim. Eu fiquei pensando isso e comecei a ir dormir e às vezes acordava, eu sonhava com os personagens, às vezes acordava de manhã já imaginando Sheffield, o lugar que ele morava, não sei se fala Sheffield ou Sheffield, meu amigo sempre me corrige. Essa é uma cidade do interior da Inglaterra e lá é um lugar que é onde é o berço do aço. E que na história fala, né, que a família dele foi que começou o aço. Fala muito assim do aço. A riqueza deles começa aí, a origem. Então, eu fui estudar tudo sobre o aço. E tudo sobre o interior da Inglaterra, e tudo sobre... Porque eu sou dessas. E eu fui pra lá, daí eu fui mochilar o Reino Unido inteiro. Já conhecia Londres, mas daí eu fui mochilar o Reino Unido inteiro. Eu fui fazer a trilha do primeiro livro. Sim. Lá, é uma trilha no Rio de Janeiro, se eu não me engano, né? Lá em Petrópolis, é uma trilha pro Véu da Noiva. Fui fazer a trilha. Que tem o dedo de Deus. Isso, eu fui lá fazer a trilha. O meu marido, ai meu Deus, teve que fazer a trilha, né? Meu marido, meu cunhado, a minha cunhada, meu irmão, a gente foi lá fazer a trilha porque eu sou dessas e eu não faço sozinha. E amigo é amigo. É pra todas as horas, né? Então tem que estar junto e graças a Deus eu tenho pessoas que embarcam nas minhas loucuras. A gente fez a trilha, depois, então todos os lugares que estão no livro eu fui. Não tem nada aí que tá no livro que eu não fui, eu fui em tudo. Porque eu acho que tem que sentir o cheiro, tem que mergulhar no lugar, tem que sentir a atmosfera do lugar e foi muito bacana. Daí como eu também gosto muito de literatura, já estava lá mesmo fazendo um tour, né? Daí eu passei em Cardiff, depois primeiro passamos em Bath, na cidade lá que a Jane descreve bastante na literatura da Jane Austen. E eu gosto muito dela. E foi lá que eu descobri que eu falava errado, que não era Jane Austen, eu falava Jane Austen. Mas era... Daí lá no lugar que a gente ficou, numa casa, o senhor... Eu falei assim, ele perguntou por que eu fui lá, daí eu falei em inglês pra ele, que eu fui por causa da Jane Austen. Daí ele falou assim que não conhecia nenhuma Jane Austen. Eles são assim, né? Daí ele falou que conhecia Austen, Jane Austen. Daí, tá, ok, Jane Austen, então agora eu vou falar certo. E
Daí eu gosto muito dela, daí fui em Shelton também, no museu, tudo, em Winchester, né, que é essa casa que a gente ficou, em Bath. E fomos também fizemos tudo lá, Irlanda, subimos na Irlanda do Norte, fomos nos lugares lá que foi filmado o castelo, toda a parte da floresta do castelo de Winterfell, do Game of Thrones. E daí depois, quando a gente voltou, fomos também fomos pro lado da Escócia, depois que a gente fez tudo a Irlanda, lá em Dublin, depois fomos pra Irlanda do Norte, lá em Belfast, em Newcastle, que é onde estava a floresta, depois fomos pra Glasgow, depois Edimburgo, né, daí J.K. Rowling, tem uns lugarzinhos lá e tal, depois a gente desceu e fomos pra Liverpool, porque eu tinha que ver alguma coisa dos Beatles. Que gostoso! E daí fomos pra Manchester, depois descemos pra Sheffield. E de Sheffield a gente passou em Sturday-upon-Avon, que é a cidade do Shakespeare. E eu aprendi a falar o nome da cidade lá em Sheffield. Eu aprendi a falar, o mais difícil, e toda vez eu falo, eu não sei se é Sheffield ou se é Sheffield, mas enfim, toda vez eu falo errado. E a cidade de Shakespeare eu aprendi com uma garçonete, que eu tava falando errado também o nome da cidade dela soletrou várias vezes até que eu aprendi. Stratford-upon-Avon. Como que é? Fala aí com a produção, porque é o momento pra registrar. Não, é muito difícil, né? Porque eu falava Stratford-upon-Avon. Daí ela falou, não, é tudo junto. Ela explicou pra mim. Ela era inglesinha. Como que é aí? Stratford-upon-Avon. 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 Nossa, eu não vou conseguir. É isso mesmo. Eu fiz um curso pra falar o nome da cidade do Shakespeare, porque a gente é dessas. Você acabou já entrando na outra pergunta que eu ia perguntar, né? Relação. O que você ia falar mesmo? Você tinha relação Londres com Londrina, e realmente, então, foi meio que pensado assim. Já logo no início. E você meio que foi construindo, na verdade, a história, né? Você foi correndo atrás de ver como que se escrevia, como que você ia conseguir melhorar a sua escrita. Isso eu tava com 100 páginas, né? Daí, eu tinha 1/3 do livro, do primeiro livro. Sim, porque ele tem 384. Então, enfim, eu acho que acrescentou bastante. Eu acho que escrever é gostoso, você tem que ter algum talento, mas você também precisa de lapidar, você também precisa afiar as ferramentas. Eu acho que estudar nunca é demais. Quem fala assim, eu sou bom no que eu faço, não preciso ficar fazendo esses cursos de escrita de ficção. Que bom, né? Mas eu não nasci Shakespeare, não nasci Jane Austen, eu não nasci Oscar Wilde ou, sei lá, Hemingway. Então, deixa eu ver um bom aqui na prateleira. O Gabo, maravilhoso. Gabriel Garcia. Como eu não nasci com esse talento genuíno, eu acho que estudar é bom, lapida, né? Eu acho que faz a gente amadurecer. Eu acho que toda a profissão vai ter um bom cirurgião. O cara nasceu para ser médico, nasceu para ser cirurgião. Ele vai ser bom se ele nunca estudar? Se ele não for para a universidade, não saber como que é abrir o corpo, mexer ali na anatomia do coração? Você tem coragem de dar seu corpo para um cara que fala, não, mas eu nasci com talento para ser cirurgião. É meio complicado, né? Vamos falar a verdade. Então, assim, eu acho que a gente não pode desprezar jamais as técnicas. Eu acho que quando você passa a dominar as técnicas, daí sim, você não precisa ficar engessado com as técnicas, mas você pode fazer das técnicas uma aliada, que te ajuda a escrever melhor, enfim. É uma opinião pessoal minha. Sim. Mas eu respeito quem acha. Até mesmo quem já nasceu com talento, né? Ele precisa ser, igual você falou, lapidado, você precisa ir trabalhando ele também, né? Eu escrevo desde os 10 anos de idade. Eu escrevia diário. E daí escrevi alguma poesia. Eram horríveis minhas poesias, mas eu escrevia. Tá igual no nível das minhas? Roses are red, violets are blue, I love you. Eu acho que minha mãe queimou, quando minha mãe queimou minhas coisas, eu tinha 12 anos de diários naquela caixa, muita poesia, muito caderno de perguntas e respostas, final de ano de escola, tinha muita coisa naquela caixa.
Eu chorei muito, mas eu acho que a minha mãe livrou o mundo de muita coisa ruim. Não, mas assim... será? Você poderia ter lapidado, hoje eu então, de gostaria novo, muito né? de ter os meus diários pra folhear e pra ver o que eu pensava com 12 anos. E conseguir, né, talvez 15, escrever 18. uma personagem Sim, com 12. Com mais... Uhum. Enfim, Mais tem que propriedade, procurar né? nas Também, memórias. né? Mas ia ter muita coisa. Tipo, quando eu fui pro cinema, a primeira impressão que eu tive quando eu cheguei ao cinema, eu cheguei em casa e eu falei, querido diário, eu fui contar pro diário como que foi a primeira vez que eu estive no cinema. Então eu perdi essas memórias, mas enfim, fica a memória que a gente carrega, né? A inconsciente, né, na eu lembro verdade. que eu trouxe um papelzinho da bala, trouxe tudo pra grudar no diário. Pra poder recordar, né? É tão gostoso, né, também, o diário, você ir recordando. Eu tenho um aqui de Londrina, né? Que, tipo, quando eu cheguei em Londrina, eu tenho tudo guardado, né? De cada momento vivenciado em Londrina. Eu nunca mais escrevi diário. Sério? Eu nunca mais. Eu nunca mais abri um caderno pra contar. Não tem vontade, não? Ai, aquele dia.